Boa, boa. Voltamos aqui agora para a gente fechar o dia com o Breno Paquelê, ele que é especialista em negociação da Harvard Business School e autor do livro Pare de Ganhar Mal, um livro que antes de ser lançado me gerou alguma dor de cabeça, mas depois que eu li eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque ele não é só para quem quer parar de ganhar mal. Ele funciona muito bem para quem emprega também. Então eu recomendo. Então eu vou trazer aqui para a gente começar esse papo com o Breno Paquelê. Breno, seja muito bem-vindo. Obrigado pela parceria de sempre. E a palavra é sua. Bom, Marcos, obrigado aí pelo convite, parabéns por mais um evento. É muito interessante ver essa sua vontade de colocar esses eventos de pé, né, e sem fins lucrativos, né, tentando trazer conteúdo aí para o pessoal. E nesse momento de crise, certamente esse conteúdo vai ser bem relevante. Eu estava assistindo aí mais cedo também as outras participações, então com certeza vai ser bem útil aí para o pessoal. Bom, quer que eu me apresente aí rapidamente antes de começar? Acho que vale a pena, né? Pode. Tá ótimo. Então, meu nome é Breno Paquelê, sou professor, consultor e autor sobre esse tema da negociação. Como o Marcos falou, no ano passado eu lancei meu primeiro livro, que é o Pare de Ganhar Mal, e atualmente, em momentos de crise, isso é ainda mais necessário, né? A gente vê até que tem gente que até gostaria de ganhar mal, né? Queria, na verdade, estar empregado, já que com essa crise o desemprego foi para níveis muito mais altos. Mas o tema do encontro de hoje não é necessariamente negociação salarial, vou falar sobre negociação de uma forma mais ampla, porque a negociação está muito presente no nosso dia a dia. Então, alguns estudos indicam que os profissionais chegam a passar até 80% do tempo deles negociando. Então, é muita coisa. Teve outra pesquisa também importante que pedia para as pessoas estimarem quanto tempo elas consideravam que passavam negociando. Elas achavam que passavam 14 horas por semana, mas quando foram avaliar na prática, elas negociavam 40 horas por semana, tanto no trabalho quanto em casa. Então, a negociação é realmente muito importante, está muito presente no nosso dia a dia. Só que quando a gente fala em negociação, a maioria das pessoas enxerga como uma batalha, né? Enxerga que elas têm que ganhar a qualquer custo, que elas têm que impor a vontade delas, que elas têm que fazer outra pessoa perder, né? Elas têm que, de qualquer forma, só impor o seu ponto de vista, e isso acaba fazendo com que muitas pessoas evitem negociar, elas fujam da negociação a qualquer custo, elas tentem ao máximo fugir desse processo. E em momentos de crise, a negociação, que já era importante, vira essencial, já que vários acordos que as pessoas tinham pactuado antes da crise, que eram viáveis e que funcionavam para todo mundo, hoje eles simplesmente não têm como cumprir. Isso é um grande problema, isso faz com que elas tenham que conversar para resolver essa questão. E quando as pessoas se deparam com esses impasses, quando elas se deparam com essas questões que antes eram cumpridas e que agora elas têm dificuldades em cumprir, muitas vezes elas tentam, já que enxergam a negociação como uma batalha, tentam só impor o seu ponto de vista através de movimentos de poder, seja ameaçando nunca mais fazer negócio com essa pessoa, ou ir para a justiça, ou difamar essa pessoa, então ela tenta impor na força, ou tenta impor através de critérios justos, do tipo, sempre foi assim, você combinou isso comigo lá atrás, você tinha um compromisso comigo e deveria cumpri-lo, ou tenho visto outros acordos que estão sendo feitos assim. Então, movimentos de poder ou movimentos de justiça. O problema disso é que muitas vezes você até pode tentar impor na força, você até pode demonstrar que é justo, mas a outra pessoa simplesmente pode não ter como cumprir o que você está pedindo. Então, você continua não resolvendo o seu problema. Então, o que eu proponho na negociação é ampliar a visão, parar de enxergar a negociação como um cabo de guerra, em que cada um tenta puxar para o seu lado, tentando que a solução, fazer com que a solução escolhida seja a sua, e enxerga a negociação como um grande quebra-cabeça, em que elas vão ter que buscar soluções criativas para resolver o seu problema. Então, eu fiz uma palestra no TEDx Niterói, né, no final do ano passado, e eu
insistia muito na questão de que, quando nós nos deparamos com impasses, nós temos duas grandes soluções que nós devemos tentar buscar. Primeiro, a gente tem que entender qual é o real problema a ser resolvido. Nós temos que tentar fazer perguntas para descobrir qual é a questão que aparentemente não está tão visível. E segundo, nós devemos buscar soluções criativas. E essas duas estratégias para superar impasses, elas se tornam ainda mais importantes nesse momento de crise. Então, vou começar dando alguns exemplos práticos, né? Isso é interessante que agora, nesse momento de crise, estão tendo vários exemplos práticos de negociação que a gente pode usar. Então, uma amiga minha, ela é gerente financeira de uma empresa e ela mora num prédio, ela é mãe solteira, então sustenta ali a casa sozinha, e ela foi participar de uma reunião de condomínio, e nessa reunião ela tinha expectativa de que o condomínio ia ser diminuído, né? E ela, para surpresa dela e surpresa de todos, o síndico anunciou que o valor do condomínio não só não ia ser reduzido, como ele iria aumentar, já que com a crise tiveram muita inadimplência e a conta não estava fechando. E ela tentou, como eu falei, naquele primeiro, tentando movimentos de poder, tentou reunir as outras pessoas para botar pressão no síndico, dizendo que ia fazer um abaixo-assinado ou que tentaria destituir o síndico. Então, tentaram dessa forma, primeiro resolver o problema, estavam se articulando para isso, depois pensar em argumentar o quanto isso não era justo, já que estava todo mundo reduzindo custos e o condomínio ia aumentar os custos. Mas, como eu falei, isso, por mais que você bote pressão e por mais que você demonstre que é justo, isso não resolve o problema, porque a conta do condomínio realmente não estava fechando, não sobrava dinheiro, e o síndico ele não sabia como fazer para resolver esse problema. Por mais que ele até tivesse boa vontade, ele não sabia como fazer. E aí ela percebeu que ela tinha que descobrir qual era o real problema que estava por trás daquela questão. Ela começou a perceber, como ele estava muito na defensiva, que talvez ele não soubesse como reduzir os custos. Então, ela tinha uma experiência muito boa como gestora financeira, então ela tinha várias estratégias para reduzir custos, mas ele não tinha tanta experiência e ele não ia admitir, porque a gente tem a necessidade humana de querer preservar a nossa imagem, ele não ia admitir que ele não sabia fazer isso. Então, ela descobriu que o real problema não era convencê-lo a dar um desconto no condomínio para os condôminos. O real problema era como fazer essa conta fechar. Como buscar uma redução expressiva no condomínio para que essa redução fosse repassada para os condôminos. Então, sabendo desse real problema, ela se ofereceu para compartilhar com ele estratégias de sucesso que a empresa dela estava tendo para reduzir custos, e eles juntos conseguiram reduzir em 40% as despesas condominiais no mês e acordaram que, desses 40% que eles reduziram, 30% seriam repassados como desconto para os condôminos e 10% ficaria como um fundo de reserva para cobrir essa inadimplência. Então, você vê, quando você descobre o real problema, você consegue usar algumas peças para montar um quebra-cabeça e buscar uma solução que acaba sendo mais vantajosa para todos os envolvidos. Marcos, entra aí? Breno, isso tudo que você está falando, na verdade, e é uma coisa que você fala muito até nas suas palestras, é difícil deixar de lado a questão emocional da coisa, né? Muitas vezes, como você falou, a pessoa ela já briga internamente e já vai para o embate, e aí esse embate acaba gerando mais problema emocional, e aí faz com que a pessoa simplesmente não queira de uma forma até autodestrutiva. Esse é um ponto bem importante, realmente. Então, por isso que eu coloco muito enfaticamente essa questão da forma como você enxerga a negociação. Se você enxerga a negociação como uma batalha, você vai tratá-la como uma batalha, você vai tentar, ou na agressividade, ou querendo impor o seu ponto de vista a qualquer custo, e pelo princípio da reciprocidade, quando você é agressivo, a outra pessoa tende a ser agressiva de volta. Então, se você entra na negociação dessa forma, é assim que ela vai se desenvolver. Mas muitas vezes a gente também coloca sempre a responsabilidade no outro, né? A gente fala, não, eu até entrei para colaborar, eu entrei para montar um quebra-cabeça, mas ele começou sendo agressivo, ele disse que tinha que ser do jeito dele e eu só reagi. Então,
se o outro é agressivo e você age agressivamente devolvendo, ela também vai ser agressiva. Então você precisa ter habilidade para adotar uma postura incondicionalmente construtiva. Então, o outro começa agressivo, eu costumo dizer, eu vou tentar desarmar essa bomba. Eu vou tentar mostrar que é importante para ele, né? Quando a gente fala em colaboração, isso não quer dizer que você tem que ser bonzinho, abrir mão dos seus interesses, esquecer tudo que você queria e pensar só no outro. Não. A negociação, ela envolve um problema conjunto a ser resolvido. Então, resolver o problema do outro é a maneira mais fácil de resolver o meu problema. A questão é eu buscar uma forma inteligente de resolver o problema dele sem atrapalhar os meus interesses. Então, no caso desse exemplo que eu dei, da minha amiga, ela percebeu que se ela colocasse uma energia para ajudá-lo, ela ia automaticamente resolver o problema dele. Eles não precisavam nem negociar depois disso. Então, eles desenvolveram uma solução que funcionou para todos. E eles nem são amigos, talvez nem tenham continuado se falando depois disso. Não, e você falou de interesse, né? E aí, algumas vezes, esse interesse, num calor de uma negociação ou não, ou no calor de uma discussão, porque aí já deixou de ser uma negociação, as pessoas esquecem quais eram os seus interesses, né? Elas acabam discutindo por discutir e os interesses mesmo já eram. É por isso que é muito importante, né? Eu divido a negociação em 5 pilares, né? Então, estava falando sobre postura, e agora posso entrar nessa questão da preparação, né? Por isso que é muito importante a gente se preparar para uma negociação. E quando eu falo em preparação, a gente fala em preparação para negociação, muitas pessoas já falam, bom, então vou ter que me preparar durante 5 horas, uma semana, um dia inteiro. Eu não tenho esse tempo, a minha vida é corrida, né? E eu costumo dizer que eu prefiro que você execute uma preparação simples, mesmo que ela seja pequena, tá? Do que você fique idealizando uma preparação de um checklist com 40 itens que você nunca vai preencher, né? Então eu prefiro uma breve preparação realizada do que uma extensa preparação idealizada. Então, para se preparar, reconhecendo que as pessoas têm pouco tempo para isso, o que eu digo é que as pessoas têm que pensar em 3 aspectos principais. O primeiro aspecto é mapear as partes, tentar identificar quais são as pessoas que, de alguma forma, podem influenciar ou podem ser impactadas por essa negociação. Segundo, identificar quais são os seus interesses e os interesses do outro, né? Tentar identificar os interesses de todos os envolvidos nessa negociação. E, terceiro, tentar identificar quais seriam as alternativas de cada um, que cada um faria se um acordo não fosse possível. Então, vou dar um exemplo para esses 3 aspectos ficarem mais claros. Eu tenho um apartamento, esse apartamento estava alugado por uma pessoa. E aí eu recebi uma mensagem no direct do Instagram, o locatário me encontrou lá pelo meu nome, e aí dizendo que estava tentando negociar o aluguel com a administradora, mas que eles estavam inflexíveis, que ele não estava conseguindo resolver o problema e que ele não tinha como pagar, porque ele é dono de boate e a boate estava fechada, naturalmente, né? E aí eu rapidamente, já fui pego de surpresa, né, recebendo já essa mensagem, mas rapidamente já tentei identificar essas 3 questões, né? Primeiro, em relação às partes, eu sabia que o pessoal da imobiliária realmente era muito inflexível. Então eles achavam que estavam defendendo o meu interesse sendo rígidos e dizendo que não tinha papo, mas na verdade eu queria compor, porque o meu interesse era, eu até queria receber o aluguel, esse era um ponto importante, mas meu principal interesse era não ter que ficar pagando condomínio lá de um apartamento onde eu nem moro nesse momento, né? Eu estou reduzindo despesa, imagina agora ter que receber de presente um condomínio caro para pagar. Então esse era um interesse bem importante meu. Eu não precisava receber dinheiro imediatamente, porque, graças a Deus, consegui me estruturar para sobreviver nesse momento, né? Então, eu poderia até abrir mão de receber agora, mas preservar esse valor, para mim, seria importante. Então, eu poderia buscar uma solução em que eu não recebesse esse dinheiro agora, ajudasse a ele nessa questão, mas lá na frente eu fosse compensado. E analisando as alternativas de cada um, o que cada um faria se ocorresse um impasse, né, se a gente não conseguisse resolver entre si, eu vi que as alternativas eram ruins para ambos, né? Então, eu não queria que ele saísse, né? Eu sei que várias pessoas estão deixando os imóveis lá nesse prédio, então
Eu sabia que o meu ia ser mais um vago lá, e eu sabia que para ele também, se ele não resolvesse comigo, pô, o cara não vai querer se mudar no meio de uma pandemia, né, fazer um processo todo de mudança, também era ruim. Então, valia a gente tentar se resolver entre nós, né? Então, a gente acabou acertando uma solução em que ele permaneceu, ele, durante 2 meses, não pagou o aluguel, mas eu abati esse valor do depósito calção, que é aquele depósito de 3 meses que fica lá como garantia, que eu teria que devolver para ele no final do contrato, eu abati de lá. Então, para mim, foi bom. Eu não perdi valor nenhum, esse dinheiro estava lá, eu simplesmente consumi esse dinheiro e ele acabou também atendendo aos reais interesses dele. Então, se a gente tem uma visão clara dos nossos interesses dentro da negociação, a gente consegue, mesmo nos momentos de pressão, mesmo que a gente acabe deixando os aspectos emocionais tomarem conta, a gente sempre consegue recobrar ali a nossa consciência e voltar para os interesses, né? Eu digo que quando a gente é afetado emocionalmente, esquece os nossos objetivos, a gente fica desnorteado no sentido literal da palavra, a gente perde o nosso norte. Então eu tenho um norte, eu sei que eu quero atingir na negociação, fico desnorteado, perco essa referência, e meu objetivo não é mais resolver o meu problema, meu objetivo é dar uma lição no outro, mostrar que ele tem que me respeitar, mostrar que não é assim, mostrar que eu sou durão, mostrar para minha mulher que eu não deixei de me tratar dessa forma. Então a gente se perde. Então, por isso que é muito importante você se preparar para você, mesmo nesses momentos, poder recobrar a sua consciência, né, e voltar para o seu rumo. A Ana Cláudia manda uma pergunta aqui, se você não acha que falta empatia das pessoas para que as negociações tenham uma solução. E é um pouco do que a gente está falando, né? Talvez as pessoas não se apegarem a uma questão emocional e partir para uma coisa mais colaborativa, né? E aquilo que você falou, não é ser bonzinho, né? É boa pergunta. A empatia realmente é muito importante na negociação. Eu até escrevi um artigo na coluna que eu tenho na Você S.A., especificamente sobre isso, né, que eu falo sobre empatia, e buscando no principal autor sobre empatia, que é o Daniel Goleman, o principal autor sobre inteligência emocional, ele fala da empatia. A empatia ela tem 3 aspectos, né? É a empatia cognitiva, que é eu entender como você enxerga a situação, eu entender o seu lado. A empatia emocional, que é eu conseguir perceber como você se sente, eu me conectar com essa sua emoção, né? E a preocupação empática, que eu conseguir identificar o que você precisa de mim. Se você precisa de um abraço, se você precisa de um incentivo, né? Então, a empatia ela tem esses 3 aspectos. Quando a gente fala de empatia, as pessoas vão muito para esse lado da empatia emocional e da preocupação empática, achando que precisa existir uma conexão emocional entre as pessoas. Tá, mas eu nem entro, é bom se isso acontecer, mas eu entro principalmente na empatia cognitiva. Então, eu na negociação, eu preciso entender como a outra pessoa pensa. Isso é que é importante. Eu preciso enxergar como ela vê essa situação, qual filme passa na cabeça dela, qual é a perspectiva dela sobre essa questão. Isso é muito importante. Então, para as pessoas que são céticas, que não gostam muito, são muito, ou às vezes pragmáticas, que não gostam muito de um envolvimento emocional, se elas tiverem essa empatia cognitiva, se elas conseguirem identificar como o outro enxerga a situação, elas já vão conseguir negociar com muita eficácia. Tá? Então, esse é o principal ponto. E aí, a gente fala disso, né, de faltar empatia. Eu não preciso muito esperar que o outro tenha empatia com a minha situação, tá? Porque às vezes ele não tem, ele não se preocupa com isso, ele é egoísta, ele pensa só no lado dele, tá? Esse é um ponto. O que eu tenho que fazer, percebendo que ele não tem empatia, é demonstrar que, resolvendo o meu problema, ele vai resolver o dele, e demonstrar que atender aos meus interesses é melhor para ele. Eu tenho que mostrar que eu tenho capacidade de gerar valor para ele, né? Que ele conseguindo costurar um acordo comigo, isso vai ser benéfico para ele, e que a solução que eu estou propondo, se ela criar valor, ela vai ser melhor para ele do que o que ele estava imaginando anteriormente. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso. Isso resolve o problema. Eu não preciso convencer o outro a ser bonzinho ou a ter uma conexão emocional comigo. Eu preciso demonstrar para ele que é melhor isso que eu estou propondo do que o que ele tinha. Então, essa deve ser a principal preocupação.
No ano passado, quando a gente fez o Linka lá, enfim, presencial no passado, que você participou também, logo que a gente abriu para perguntas, a primeira pergunta, se não me engano, de cara já foi sobre carro e compra de carro, né? Negociação envolvendo carro, que eu acho que é um grande trauma, talvez, da sociedade, é você negociar essa compra e venda de carro, né? E eu tive no TEDx aqui em Niterói que você palestrou, e você contou um caso relacionado a carro. Eu acho que foi você que vivenciou isso. Eu queria que você contasse sobre esse caso, porque provavelmente muita gente se identifica com o que aconteceu contigo. Tá, eu acho, posso dar um exemplo mais genérico até dessa questão, dar uma pincelada nele, porque esse caso, para dar o contexto inteiro, ele é longo, né? É, mas eu penso assim, na negociação, eu sempre tenho que buscar um equilíbrio entre o que eu desejo obter, o meu objetivo, normalmente é um objetivo financeiro, né? Mas entre as coisas tangíveis que eu quero buscar, e o preservar o relacionamento com outra parte, né? Eu tenho que saber que depois dessa negociação, como vai ser o nosso relacionamento, como vai ser a nossa capacidade de fazer futuros negócios. Tá? Num extremo, eu tenho a negociação com familiares e amigos, que é uma negociação onde o peso do relacionamento é maior do que o meu objetivo específico, né? Então, se eu vou decidir a minha viagem de férias com a minha família, porra, se eu disser que eu vou para uma região de vinícolas porque isso vai me deixar muito feliz, que eu vou tomar um monte de vinho e tal, mas as crianças não vão se divertir, né? Então, eu pegar só nos meus objetivos, eu vou acabar gerando frustração e isso pode prejudicar o meu relacionamento com eles. Então, se eu penso, né, nas negociações com familiares, amigos, eu tenho que pender um pouco mais ali para a questão do relacionamento, mesmo que eu abra um pouco mão dos meus objetivos financeiros. Nas negociações teoricamente únicas, né, transações únicas, eu posso colocar uma energia maior para obter o que eu quero. Então, numa transação para compra e venda de um carro, eu posso até não me preocupar muito em como vai ser essa minha relação com o vendedor no futuro, eu posso não ter preocupação nenhuma com isso, e eu posso me preocupar mais com pagar menos. Essa é a minha principal preocupação. A gente só não pode esquecer que, primeiro, o mundo não acaba amanhã, né? Então, se eu tratar o outro de uma forma que isso me impeça de fazer bons negócios, porque ele pode prejudicar minha reputação, porque ele pode falar com outras pessoas, né? E pensando muito no lado do vendedor, né? Às vezes o vendedor, ele te explora, ele puxa tudo para si, ele faz um ótimo negócio, consegue muito lucro às suas custas, mas ele esquece que você tem amigos, que hoje as redes sociais são uma ferramenta poderosa, então você pode impedir dele fazer vários outros negócios. Ele achou que essa relação terminava ali porque era uma transação única e não terminou. Você impactou a reputação dele, e a reputação é o bem mais valioso, mais precioso que nós temos na vida, né? Então, eu gosto de mostrar também que a transação única não necessariamente é única. Então, essa também é uma questão importante a considerar. E também assumir que é uma transação única não significa que você precisa ser agressivo com a outra parte, né? Porque você, sendo agressivo, você acaba gerando uns efeitos colaterais, você faz a pessoa ficar na defensiva, faz ela querer ser agressiva de volta. Muitas pessoas, elas são agressivas. Quando eu pergunto, né, por que você foi agressivo? Por que você falou assim? Ele fala, não, porque eu quis mostrar que eu estava falando sério, porque eu quis mostrar que eu cheguei no meu limite. Mas você pode fazer isso sendo assertivo. Eu posso colocar a questão com seriedade, eu posso demonstrar que ela é importante para mim, e eu, sendo assertivo, eu não tenho esses efeitos colaterais que a agressividade geraria. Então, é a gente ter cuidado. Eu não preciso ser ignorante com outra pessoa, nunca. Na minha visão, eu nunca preciso. Você vai me ver sendo assertivo, demonstrando que para mim não dá, que eu vou seguir outro caminho, tranquilo. Eu não preciso ser seu inimigo para isso. Então, esse é um ponto importante a considerar. E as negociações que demandam um equilíbrio são, em geral, as negociações entre empresas e entre países, porque são aquelas em que você está sempre defendendo o seu, você tem que conseguir um bom negócio, mas o outro também tem que conseguir um bom negócio para vocês conseguirem seguir fazendo relacionamentos, e a sua capacidade de obter valor em várias negociações é muito melhor do que você simplesmente conseguir um acordo maravilhoso e fechar as portas.
Até porque quando a gente fala depende do tipo de venda, né? Se você está falando de uma venda de serviço e você ficou focado em quanta margem você ganhou a mais, essa reputação vai te prejudicar no acompanhamento desse serviço a longo prazo, né? Você acaba prejudicando o teu relacionamento com aquela pessoa que você vai ter que perpetuar. Eu falo até por nós aqui, de uma agência de publicidade, enfim, que venda um tipo de serviço, e se você não souber negociar com esse pensamento até de colaboração, e sei lá, quiçá com algum senso de justiça, você acaba não perpetuando uma conta pelo simples fato de você ganhar o agora, né? Então são muitas coisas que envolvem essas validações. E aí quando você fala, não tem por que a pessoa ser agressiva, ou quando o cara quando a pessoa é agressiva, ela diz, não, mas eu fui agressivo para ele sentir qual é o meu posicionamento e tudo mais. Mas quando ele faz isso, mais uma vez, eu te pergunto, né? Quando ele faz isso, será que mais uma vez ele não acaba deixando de lado o real interesse dele, tentando demonstrar ser alguma coisa? As pessoas muitas vezes agem contrárias aos seus próprios interesses. Então, as emoções elas podem nos cegar. Então, vou dar um exemplo simples, né? Agora, nesse momento de pandemia, eu estava tentando convencer, minha mãe é grupo de risco, eu estava tentando convencê-la a evitar o contato com os netos, lá, com os filhos do meu irmão, e eles iam para lá com muita frequência, e minha mãe, que é professora de português, ela sentia que ela tinha que ajudá-los na escola, ela tinha que ajudá-los em fazer os deveres de casa e tal. E eu falava assim, mãe, você não deve encontrar, não tem a menor necessidade. E ela ficava, não, mas eu preciso ajudá-lo com os deveres, senão eles correm o risco de perder o ano, eu preciso. Então, ela achava que, ficando com eles ali, ela estava atendendo aos seus objetivos. E aí eu fui percebendo isso, eu falei assim, mãe, vamos lá. Então, você está falando de objetivos de curto prazo. Você quer ver os seus netos se formarem? Quero. Tá? Qual é o seu real interesse, né? Você quer ajudá-los ao longo da vida? Você quer contribuir com a formação deles agora que eles têm 5 anos ou quer contribuir com 10 anos, com 15 anos? Você quer formar um cidadão? Se você, desculpa a palavra, mas se você morrer amanhã, você não vai conseguir fazer isso. E esse dever que você está fazendo com ele, alguém ia fazer, cara. Meu irmão ia fazer, mas alguém ia fazer. Não é essa a questão. Então, ela estava nitidamente agindo contrária aos seus objetivos maiores. É que a gente tem dificuldade em projetar os resultados das nossas ações. A gente pensa muito mais nos benefícios imediatos do que nos benefícios futuros, né? Isso psicologicamente tem estudos que demonstram. Então, às vezes as pessoas, às vezes não, muitas vezes elas agem contrárias aos seus interesses. É o que eu falo. Todas as suas ações na negociação devem te aproximar de atingir os seus objetivos. Tá? Tudo que não te aproxima do seu objetivo te afasta dele. Então, por isso que é muito importante você ter esses objetivos em mente. Se você sentir que a negociação está muito acalorada, você pede uma pausa. Se você tiver anotado o seu objetivo, que é muito importante que você faça isso, se você só ler o seu objetivo, entendeu? Você está ali naquela disputa, não sei o que, você pausou, você vai ao banheiro e lê, fala assim, pô, eu estou sendo um idiota, eu não estou indo no caminho deles, né? Então isso pode ser suficiente para você recobrar a sua consciência. Eu acho importante também, só complementando, falando sobre essa questão que você estava falando de fornecer serviços e de você ter uma margem ali adequada, mas também não explorar demais o seu cliente, que isso pode afetar a sua reputação. Eu considero que uma questão importante, assim, a gente não precisa desperdiçar margem, né? Eu não preciso, se eu sou seu cliente, eu não preciso que você ganhe pool, tá? Porque se eu prezo pela qualidade, se eu prezo por um atendimento premium, eu não quero que você tenha um monte de pangaré aí trabalhando com você. Eu quero que você tenha as melhores pessoas. Eu sei que isso custa dinheiro, tá? Então, eu sei que você precisa ganhar algum dinheiro. O que eu não quero é pagar por itens que eu não valorizo. Isso é muito importante. Eu não quero, às vezes, assim, eu te cobro muito porque eu quero ter um ambiente com puff aqui e o pessoal ficar na boa. Eu falo assim, pô, cara, desculpa, isso não se transforma em valor para mim, pelo menos diretamente. Eu posso até entender que isso sim faz os profissionais serem mais criativos e isso me entrega.
Então, eu estava até conversando com uma empresa que fornece serviços, agora nessa época de pandemia, e eles estavam falando, não, meu cliente está me apertando, dizendo que eu preciso reduzir em 20% o valor dos honorários, tá? Porque senão ele vai me largar, né? Então tentando impor um movimento de poder e dizendo que outros fornecedores estão fazendo isso, estão tentando impor um critério de justiça. E o que eu disse para ele é o seguinte, olha só, essa negociação que ele está propondo para você é uma oportunidade de você redefinir o escopo de trabalho todo. Então, é uma oportunidade. Então, vamos lá. Ele precisa de 20% de redução? Tudo bem. Ele hoje demanda um atendimento dedicado, exclusivo de vocês. Como ele mesmo disse, o volume de negócio deles caiu consideravelmente. Será que você não pode dar um atendimento compartilhado? Isso reduz o teu custo e resolve o problema dele. Será que você não pode reduzir a quantidade de horas de serviço que você fornece? Ou, se você não consegue reduzir essas horas de serviço, você prestando esse serviço remotamente, você não tem redução de custos? Então, você não pode estabelecer que mesmo depois que retome as atividades, você continue prestando uma parte desses serviços remotamente? Outro ponto, né, você é um profissional sênior. Será que você não pode acertar? Porque ele sempre disse que ele precisava ser atendido por você, que ele não aceitava nenhum outro profissional. Já que ele agora tem que pagar menos, será que não pode ser 80% do tempo você e 20% um profissional júnior? Você vê, custou menos para ele, tá? E você não reduziu a sua margem, ou reduziu muito pouco, porque você tirou questões que não afetam a qualidade do seu serviço, ou que pelo menos ele pode conviver com eles no momento de dificuldade. Esse é o ponto. Eu nem considero que você precisa desperdiçar margem, mas você tem que pensar de uma forma mais ampla para redefinir esse escopo. Toda negociação é uma oportunidade. Você tocou num assunto que no exato momento que você começou a falar, entrou aqui a Vitória Lemos, e ela faz exatamente o que você falou, faz a pergunta sobre até onde vale a pena ceder as propostas de redução que os clientes têm feito durante a pandemia, né? Até que ponto vale a pena negociar. Eu imagino que isso vá de encontro a isso que você acabou de falar, né? Essa pergunta é bem interessante, então, eu agora também nesse momento estou falando... E aconteceu muito, né? E aconteceu muito isso, né? Esse é o ponto, né? Então, na pandemia surgiram vários exemplos, eu estou com um arsenal aí bem tranquilo, eu estou até trabalhando no meu segundo livro agora, eu estou tendo que tirar exemplo, né? Às vezes eu fico numa quebrando a cabeça, eu estou tendo que tirar, às vezes eu escrevo uns 5 assim, não, tira uns 2 aqui que já está grande, então não estão faltando. Esse ponto, né? Então, um amigo meu ele recebeu uma ligação, ele tem um imóvel, tá? E aí ele recebeu uma ligação do locatário, era um imóvel comercial, era para um escritório que ele aluga, e o locatário dizendo que pedindo um desconto de aluguel, e eu ouvi ele falando ali, olha, não quero nem conversar sobre isso, está fora de cogitação, não posso abrir mão dessa receita, não tem diálogo, não dá para conversar. Tá bom. Esperei ele terminar, e eu falei, olha só, cara, desculpa eu ouvir tua conversa ali, mas se você não pode abrir mão dessa receita de jeito nenhum, isso é um motivo pelo qual você deve negociar. Né? Então, assim, se você não precisasse disso, ok, pode ser ignorante, tranquilo. Se você perder, não faz falta. Se você não pode ver que não perder essa receita, você vai precisar de habilidade, porque você ignorar um problema, dizer que não tem diálogo, não faz com que o problema desapareça. Então, se outra pessoa está enfrentando sérias restrições financeiras, você dizer que não quer conversar não vai fazer com que ela tenha dinheiro imediatamente, né? Então, mais uma vez, o diálogo, a negociação e o diálogo são oportunidades de resolver o seu problema. Até que ponto você tem que negociar? Aí você vai pensar naquela questão. Você tem outras alternativas? Essa é uma questão. Então, se eu tenho fila de espera pelos meus serviços e você vem, me pede uma proposta, eu te passo uma proposta e diz, olha, cara, não dá para reduzir o valor, olha, cara, eu não estou nem conseguindo atender a minha demanda, então, assim, não dá. Não é questão de não te valorizar, não é questão de ser inflexível, mas não dá. Eu não posso tirar dinheiro do bolso para te dar, tá difícil administrar o que eu já tenho, tá? Por outro lado, você pode até não estar precisando hoje, mas saber que você vai precisar amanhã. Então, é aquele equilíbrio de isso afeta o seu relacionamento futuro. Então, para mim, o limite pelo qual você deve decidir negociar é o quanto você precisa desse acordo, isso depende muito das alternativas externas que você tem, aí o do quanto você quer
preservar esse relacionamento para o futuro. Mas reforço que dá para você dizer não de forma respeitosa, sem prejudicar esse relacionamento, mas você está correndo o risco de perder esse negócio. Tá? Então, para mim, a hora de parar é quando os riscos de perder são maiores do que o benefício que você pode ganhar nessa negociação. Para isso, eu vejo que muita gente está dando conselho de não, seja inflexível, não perca valor. Cara, cada um sabe onde o calo aperta, entendeu? Se ela está com o marido desempregado, as contas estão chegando, o que eu sugiro para ela é não corra risco nenhum, nem que você tenha que perder um pouco de dinheiro para isso. E olha que engraçado, chegou aqui não uma pergunta, mas uma mensagem do Domício Martins, um grande amigo também, e reflete tudo que você tinha dito, né? Reflete tudo que você fala. Olha como ele encara a negociação. O mercado é regido pela oferta e procura. Em negociação é mote desta guerra, né? E aí quando eu li guerra, eu já falei, bom, vou botar pro Breno que ele vai gostar. Porque é como a gente encara, tudo depende de como a gente encara, né? Eu até no primeiro capítulo desse livro novo, né, eu falo que a negociação não é uma guerra, né? Eu nem uso o termo ganhar e perder, né? A gente estava até conversando sobre a questão de ganha-ganha, eu nem uso o ganha-ganha para não ser mal interpretado. Então, eu acredito na visão colaborativa, tá? Mas eu não uso ganhar e perder, e tem até um livro interessante que fala sobre isso, não sei se eu vou pegar ele aqui rapidinho. Olha aí. Que é esse aqui, que é o Jogo Infinito, tá? Que ele diz que esses termos, ganhar, perder, eles só servem para um jogo que tem final, né? Termina esse jogo, um ganhou e o outro perdeu, né? Então você pode aplicar isso em competições esportivas. Mas assim, quem ganhou a vida? Você ganhou a vida? Você me ganhou na vida? Né? Isso é muito subjetivo. É o professor William Ury, que é o que escreveu o livro Como Chegar ao Sim. Esses livros estão aqui porque eu consulto direto. O William Ury, ele fala assim, ele fala sobre essa questão de ganhar e perder, ele fala assim, imagina se eu te perguntar quem está ganhando o seu casamento? Quem está ganhando o seu casamento? Não faz sentido nenhum. Então, a negociação não é ganhar ou perder, ela é satisfação de interesses. Você pode satisfazer os seus interesses, eu posso satisfazer os meus interesses. Às vezes o seu interesse era não se estressar, era resolver seu problema rápido. Se conseguiu uma solução rápida que te atendia, você satisfez seu interesse. Você ganhou? Não sei. Você ganhar implica que eu tenho que ter perdido. Esse é o ponto. Então, eu acho que o simples ato de a gente tratar como guerra já molda a nossa postura na negociação, tá? Se eu entro numa postura de construção, eu dobro as chances do outro ser construtivo comigo. Se eu entro numa postura de batalha, eu também dobro as chances da negociação se transformar numa batalha. Então, quando eu falo assim, eu sou enfático nesse ponto porque eu acredito firmemente nisso. E por eu acreditar firmemente, é isso que eu aplico nas minhas negociações e elas acontecem. Então, se eu acredito em algo, então você no seu trabalho, se você acredita em algo, você vai cavar até o final para conseguir resolver o problema dessa forma que você acredita. Se você não acredita, que essa é a questão. Eu vou falar isso, né? Eu estou falando sobre essa questão da postura. Aí muita gente vai falar assim, cara, esse cara está dizendo aí, mas pô, não é assim, no meu negócio não é assim. Na verdade, não é assim que acontece. Na vida real, não é assim que acontece. Assim, aí a pessoa vai para a negociação dela, vai dar uma tentadinha, assim, vai falar um negócio, o outro já não vai responder da forma que ele quer, viu? Tentei, mas não funciona mesmo, eu já sabia. Não. E a gente tem, psicologicamente, eles chamam de o viés da confirmação. Então, nós buscamos confirmar as nossas crenças, né? E esse viés da confirmação, ele se materializa até nas nossas perguntas. Então, vamos lá, eu acho que você quer me explorar, tá? Na negociação. Aí eu vou começar a fazer perguntas assim, mas como é que é o tratamento aí com os clientes? Qual o teu contrato? Ele tem alguma amarração? Aí você fala, não, ele tem uma amarração, mas só para a gente proteger. Eu falo, lá, sabia. O cara botou essa cláusula aí porque ele quer me explorar. Então a gente vai fazer perguntas para confirmar essa nossa predisposição.
E você vai confirmar, amigo. Não, uma vírgula, às vezes uma vírgula já é necessário, né? Você vai, se você está procurando, você certamente vai conseguir classificar algo como uma potencial exploração. E aí é uma tragédia anunciada. Por isso que eu falo que é muito importante essa crença, e mais uma vez, não estou pregando ingenuidade, ser bonzinho, porque eu não sou, eu não me considero um cara ingênuo nem bonzinho, tá? Mas eu busco resolver os problemas dos outros, porque para mim essa é a melhor forma de resolver os meus. Isso não é altruísmo. Tá? Pelo menos na negociação, eu vou fazer doação é outra coisa, e faço. Você alinha, né? Você alinha o teu interesse e a solução da questão, né? Eu queria só aproveitar para lembrar quem está assistindo a gente que quem quiser entrar aqui ao vivo para falar com a gente, o link está à disposição aí nas mensagens do YouTube, tá, gente? Fiquem à vontade, vai ser muito bom se vocês fizerem isso. Breno, eu não sei se é possível, mas você nas suas palestras e no curso que eu fiz contigo, você tem os pilares, né? Você até citou hoje sobre eles. É possível a gente pensar um pilar mais importante em um conjunto? Tá. Então, vou rapidamente só citar os pilares ali para dar o contexto, né? Então, 5 pilares da negociação. O primeiro pilar é a postura, a forma como você encara a negociação, e eu proponho essa visão da negociação como uma forma de solução de um problema, como um processo de construção. O segundo pilar é a preparação. Então, falei dos 3 aspectos que a gente tem que usar para se preparar, que são mapear as partes, identificar os interesses e as alternativas. Terceiro pilar é a comunicação. Então, toda negociação ela demanda uma comunicação para acontecer, né? A gente só vai conseguir identificar quais são os nossos interesses em comum, os que são os conflitantes, se a gente se comunicar para resolver esse problema. O quarto pilar são táticas específicas de negociação, então ancoragem, né, de você colocar a proposta antes ou não, você criar uma referência de valor dentro da negociação, o enquadramento, que é a forma como você coloca a sua proposta, se é pela ótica positiva ou negativa. Tá? Então, quarto pilar, táticas. E quinto pilar são as emoções. Muitas pessoas consideram que o principal pilar são as táticas, tá? Que é esse quarto pilar. Para mim, ele é o menos importante de todos. Tá? Eu digo que as pessoas elas tentam decorar uma tática e tentam aplicar, às vezes, uma tática que funcionou em um cenário específico, às vezes, num cenário completamente diferente, elas tentam aplicar a mesma tática, ela vai ter um resultado desastroso. Estou só dando um exemplo rapidamente, antes de ir para o pilar que eu considero mais importante. Uma vez eu dei uma palestra num evento, e aí um gerente comercial lá da empresa que me contratou falou assim: eu queria só agora que você já acabou a palestra, só te perguntar um negócio aqui, que o presidente da empresa, ele falou comigo que falou para eu perguntar para você que você ia confirmar. Pô, já me botou a missão. Falei, bom, aí, já que você está perguntando em off, eu me reservo o direito de não confirmar. Se perguntasse ao vivo, eu ia dar algum jeito de mostrar que todos estão certos. E aí ele falou, não, então assim, quando chegar, você está na negociação, para você demonstrar que chegou no teu limite e dar aquela cartada final, você tem que abandonar a mesa de negociação. Eu falei, é isso ou nada, e sair. Eu falei, olha, eu não vejo essa tática como eficaz. Aí ele falou, não, mas o presidente falou assim, não lembra daquela vez que eu fiz e funcionou? Eu falei, tá bom. Será que ele se lembra de todas as vezes que ele fez e não funcionou? Isso já faz 10 vezes, funciona 2, ele tem 80% de insucesso. Isso é uma boa taxa? Na minha visão, não. Essa é uma questão. A gente, às vezes, faz um cenário, fica tentando repetir em vários outros e a situação é diferente, e isso é desastroso, né? Então, as pessoas muitas vezes me perguntam qual é o segredo do sucesso, qual é aquela palavrinha mágica, aquela tática mágica que elas vão fazer para, aspas, ganhar qualquer negociação. E eu digo que não existe uma única coisa que você possa fazer para ter sucesso na negociação. Mas existe uma única coisa que você pode fazer para destruir a negociação, que é deixar as emoções tomarem conta do processo. Então, por isso, para mim, o pilar mais importante são as emoções, que é o quinto pilar. Então, você precisa o tempo todo administrar essas emoções, medir a temperatura emocional do ambiente, porque quando outra pessoa está com raiva, ela está nervosa, ela não está te ouvindo, ela não está considerando seus argumentos,
ela muitas vezes pode tentar te ofender só para reforçar um ponto dela ou para demonstrar que ela teve uma necessidade não atendida, né? Então, as nossas emoções, elas são uma expressão de que as nossas necessidades básicas não estão sendo atendidas. E muitas vezes as pessoas fazem isso instintivamente. Então, se você não conseguir administrar suas emoções, nem conseguir lidar bem com as emoções do outro, é muito possível que você destrua potenciais acordos. Então, para mim, o quinto pilar das emoções é o mais importante. É impressionante como a inteligência emocional interfere na negociação, né? E aí o pilar tática, talvez até por um vício, quando as pessoas, e aí eu digo por mim mesmo, né? Há algum tempo atrás, porque assim, eu fiz um curso. Eu trabalhava bastante tempo atrás, eu trabalhava numa seguradora americana chamada Citizens, que veio para o Brasil e depois foi embora. E a minha entrada na seguradora foi um curso de vendas, né? E o tratamento para a venda, né, ou seja, o tratamento de negociação, era totalmente estratégico e de guerra, né? Era um tratamento completamente... ou seja, eles ensinam você a estudar o cliente que você vai abordar através de uma tática. E é uma tática, como você falou, é uma tática que você tem que levar, e isso estava impresso num papel, Breno. A tática da negociação ficava impressa num papel, você levava uma pasta e você ia seguindo a tática para poder negociar com os clientes, né? Então, isso sempre se ensinou malucamente, né, na verdade. E aí, por mais que você nem entre numa questão emocional, se simplesmente a tática não servir, porque na medida em que você chega no cliente e que se inicia uma conversa, você dali você já não sabe se a tática vai servir ou não. Na verdade, muitas vezes você já percebe assim, fala, não vai rolar, né? E aí talvez você já comece com uma má vontade para encerrar logo, não perder seu tempo para você ir para o próximo, né? Então essa escola da negociação, a meu ver, ela já viciou uma galera grande, né? E eu fui um viciado disso. Eu tinha uma tática sempre, então eu estudava o cliente, pegava a tática e ia para a guerra, né? E eu acho que as pessoas ainda se prendem à tática, né? Outro dia eu ouvi uma tática que é a seguinte, isso foi até quando eu fui comprar um apartamento, cara. Quando eu fui comprar o meu apartamento, a tática que o dono do apartamento usou, não foi nem o corretor, foi aquela, né? Bota o apartamento a tantos, a X reais, mas e ele vai ofertar tanto e a gente fica no meio e aí já está acima do que eu queria, né? Quando eu fui negociar, o cara partiu desse princípio. Só que isso eu já tinha na veia, né, Breno? E aí quando o cara chegou, eu gostei muito do apartamento, só que eu só tinha X. Eu não tinha o que negociar, né? Então quando o cara veio negociar comigo, eu falei para ele, olha, eu só posso Y, eu só tenho Y. E aí ele entendeu isso como, beleza, o cara já puxou para baixo, agora eu puxo um pouquinho para cima e a gente fecha. E ele falou assim, não, o máximo que eu consigo é isso. Eu falei, não, olha só, você não tá entendendo. Eu só tenho isso. Se você dizer sim, é o que eu posso pagar. Eu adorei o apartamento, o que eu posso pagar é isso. Eu só tenho isso mesmo. Eu estava sendo o mais sincero possível pro cara. Eu abri porque tinha inventário envolvido, tinha uma série de coisas. E aí ele acreditou, né? E falou assim, não, tudo bem, então vamos fechar. Então ele veio com uma tática que ele não ia fechar negócio comigo se ele se mantivesse nessa tática, né? Esse é um ponto importante. Então, ok, você foi até o seu limite. A questão é que na negociação, a nossa satisfação, ela nem sempre, vamos lá, a gente não sabe, a pessoa não sabe, ela não tem como garantir até onde você poderia ir, né? Eu nunca tenho todas as informações. A negociação, ela é uma situação que ela tem assimetria de informações. Às vezes um detém mais informações do que o outro. Então, nós, psicologicamente, buscamos avaliar se essa negociação foi boa ou não, menos pelo valor final que a gente fecha e muito mais pela reação do outro, como a gente percebe o outro, tá? Então, às vezes ele pode ter percebido, pela forma como você colocou, ele percebeu que realmente você já estava no seu limite e isso fez com que ele considerasse que era um bom negócio para ele. Muitas vezes eu faço simulação de negociação com as minhas turmas, nos meus workshops, e às vezes a pessoa que está no seu papel, por exemplo,
ela às vezes vai direto para o limite dela, mas ela não passa segurança no que ela falou. E eu vejo assim, eu conheço o exercício, às vezes eu escrevi o exercício, eu sei que ela está falando a verdade, eu sei que ela está no limite, mas o outro acha que não, acha que ela foi rápido demais, acha que o jogo ela vai colocar uma proposta para depois colocar outra. Eu já vi gente deixar de fechar bons negócios por ter a percepção de que poderia extrair mais do outro. Então pagou para ver, não fez o negócio porque achou que tinha mais para extrair e não tinha. Então a negociação ela envolve percepção e influência. Então, a forma como eu percebo a sua postura, eu percebo as suas ações, influencia as minhas decisões. Então, para mim, você conseguiu passar segurança, tá? Mas se você, às vezes, ele enxerga essa negociação como um jogo, ele queria jogar esse jogo de proposta contra proposta, às vezes, se você tivesse colocado de uma proposta anterior e depois colocasse uma outra, talvez ele ficasse mais satisfeito ainda por sentir que teve mais jogo. Ele também tem essa questão. Ele queria que eu jogasse o jogo, talvez, né? Ele falou, pô, vamos jogar comigo aqui, e eu não entrei no jogo, porque como eu gostei muito, eu falei, cara, o que eu consigo é isso aqui, e era abaixo, um pouco abaixo do que ele estava pedindo, e aí eu falei, o que eu consigo era isso aqui. E aí depois ele veio me dizer, no desenrolar das assinaturas e tudo mais, que não é algo tão rápido, ele falou, cara, para mim foi muito bom, porque não tinha nem uma semana que eu tinha anunciado o apartamento e eu já estava de olho em outro. Então, a gente conseguiu conciliar a venda do meu para comprar do dele e ele comprar a próxima seguinte, né? Então, assim, se ele não tivesse percebido, né, não tivesse tido essa percepção, olha o tamanho do problema que ele teria na mão também. Esse é o ponto, é isso que eu digo, né? Assim, ele se satisfez, você se satisfez também. Então, entrando numa discussão, então, assim, ele ganhou. Às vezes, se ele tivesse conseguido fechar com outro cara um mês depois, ou R$ 5.000 a mais, isso é só uma vitória? Não, porque ela não atendia plenamente os interesses dele. Então, assim, ele se satisfez, você se satisfez. Ela foi mutuamente satisfatória. E ninguém precisou ganhar ou perder. Essa certamente é uma avaliação subjetiva. E isso é um bom exemplo dessa questão. Cara, Breno, queria encerrar aqui nossa conversa dizendo que eu estou realmente esperando por esse segundo livro. Ele não sai esse ano, né? O quê? O livro? Ele não sai esse ano, né? Eu certamente vou terminar esse ano, acredito que até final de julho, comecinho de agosto, aí eu termine. Aí vai depender da editora também, mas é possível. Eu realmente recomendo o livro. No lançamento até eu não consegui ir, meu irmão trouxe o livro e eu li, recebi ele de noite e de manhã eu já tinha te mandado uma mensagem falando, cara, fiquei aliviado com o livro para poder deixar aqui, porque o livro realmente ele retrata isso tudo, né? Tudo que envolve, tudo que envolve a colaboração, inclusive entre empregados e empregadores, né? Então é isso que ele me fez, na verdade, refletir, né? E tem uma coisa que eu falo aqui desde sempre, desde os 12 anos que a gente vai completar agora em julho, e que eu acabei conhecendo uma outra pessoa que me contou uma história muito parecida, e a gente queria encerrar contigo contando essa história, para você me dizer também, me dar a sua opinião em relação a isso, né? Quando a gente tem os nossos funcionários, né, a gente está pagando eles, eu sempre vi com maus olhos quando um funcionário chega para você e fala assim, cara, recebi uma proposta de um outro lugar para receber 500, 1.000, 1.500 reais a mais ou até mais do que isso, né? E aí a empresa vai lá e cobre. Eu acho de uma extrema desonestidade por parte da empresa cobrir, porque então poderia estar pagando esse cara mais. Isso já poderia estar sendo feito, né? Por que espera o cara receber uma proposta? Ou seja, se eu tô bancando, é porque esse cara é valioso, né? Eu não ia bancar por bancar. Então, assim, isso sempre me soou desonesto. E é uma prática muito comum, né? Mais comum do que se imagina até. Como é que você enxerga isso? Isso faz sentido? Para mim faz sentido, tá? Mas eu não iria tão a ferro e fogo nessa questão, tá? Porque, vamos lá, às vezes a empresa ela estava planejando fazer isso em algum momento,
Vamos lá, às vezes você está mapeando um funcionário e fala assim, olha, eu acho que na virada do ano já é o momento dele começar a ganhar mais, tá? E, às vezes, essa questão, essa outra proposta, ela trouxe a questão à tona e talvez você esteja disposto a antecipar esse movimento para não perdê-lo, tá? Só estou enxergando por uma outra ótica. Pode ser um caso muito específico, mas é uma possibilidade também. Então, se você colocar para ele e falar assim, olha, cara, vamos lá, você entrou aqui há tanto tempo, eu esses critérios que eu avalio, em tal momento seria a hora de falar sobre isso, tá? Mas eu sei que esse aumento de remuneração para você é importante, eu sei que isso vai fazer falta, eu sei que apesar de você gostar daquilo, gostar do desafio, isso para você seria abrir mão de muita coisa. Então, considerando tudo isso, eu vou antecipar um movimento que eu faria. Tá? Eu vejo que se for assim, se for genuíno, tá? Eu não enxergo como ela está deixando de pagar há muito tempo. Por outro lado, aí o que eu concordo com você é se ela já podia ter feito isso há muito tempo, se já passou da hora de fazer, se por todos os critérios ele já merecia estar ganhando, né, a empresa, ela, às vezes, ela estava de uma forma oportunista, se aproveitando de nunca ter puxado esse assunto para deixar de resolver a questão. A questão é que também a empresa, tá, o que eu penso a empresa muitas vezes, assim, na cabeça do gestor passa muita coisa, está tendo um monte de problema para resolver, a gente sempre acha que ele deveria estar pensando no nosso caso específico. Mas se o gestor tem 50 pessoas, os 50 acham que ele deveria estar pensando no caso específico. E fora os problemas todos que o cara já tem. Então, também é complicado. Aí, nesse lado, a empatia que a gente falou, então é importante só para tentar entender o lado dele. Tá? Então, acho que essa é uma reflexão, mas se o gestor souber levar com habilidade, dá para salvar. Não, beleza, Breno. Cara, obrigado mais uma vez pela tua participação no Linka. O Linka segue incansável. A gente ainda vai ter mais 2 Linkas no ano, mas que vão ser fechados aqui. Vamos ver se vão ser online ou não. Eu espero que não. A gente está dependendo aí ainda dessa pandemia maluca. Mas, cara, obrigado. É sempre uma aula, é sempre muito bom te ouvir. E, cara, tamo junto. Obrigado por tudo aí. Valeu, Marcos. Parabéns aí pelo evento. Obrigado pela participação. Contribuiu bastante com a conversa. Foi melhor do que se eu tivesse falado sozinho. Então, valeu e parabéns aí pelo formato. Obrigado, cara. Abraço. Abraço. É isso aí, gente. Então, fechamos o segundo dia de Linka. Muito obrigado ao Breno e a todo mundo que participou hoje. E amanhã de manhã a gente abre o dia com o Éder Monteiro. Como reinventar sua carreira considerando o novo mundo que vem por aí. Então eu espero vocês, muito obrigado pelo dia e até amanhã.